Olá pessoal, aqui quem fala é Jefferson Alex, sou diretor da Interagência Marketing Digital. Eu vou falar hoje sobre essa sopa de letrinhas que tem sobre o mundo do marketing digital, que é as mídias pagas de CPA, CPC, CPM, o que é o CTA, que tanto se fala. Então eu vou falar um pouco sobre isso aqui hoje. Primeiramente, de onde vêm essas siglas? Na verdade, esses termos, essas siglas, são, na verdade, para descrever o seu custo sobre a mídia que você está investindo na internet. Porque hoje em dia você tem várias formas, vários locais de distribuição da sua mídia publicitária na internet. Então você vai colocar anúncios em várias redes de busca, você vai colocar em várias mídias sociais, e cada anúncio que você faz, essa parte paga, essa parte empresarial, tem um custo. E aí por isso esse C na frente de todos esses termos, que é o CPA, CPC, CPM. Então tudo isso começa com custo, começa com C de custo. Então o CPA primeiramente seria o custo por aquisição, CPM é o custo por 1000 visualizações, e o CPC é o custo por clique. Então cada um deles tem uma finalidade e tem um porquê também de você utilizar um ou outro. Então qual é a diferença básica entre um e outro, e por que escolher um ou outro, e qual é mais vantajoso, qual é o melhor, né? Muitas pessoas perguntam assim, qual é o melhor escolher? É melhor pagar por 1000 visualizações? Eu vou pagar somente por clique. Então, primeiramente, o tão conhecido, talvez o mais conhecido por todos, por muitos que não conhecem até o porquê usar os outros termos, o CPC. CPC é o custo por clique. O que significa isso? Quer dizer que você vai pagar para sua mídia publicitária na internet por cada clique que o usuário chegar lá e chegar lá no seu anúncio, clicar e for, né, ou visualizar, ou simplesmente ele teve a ação de clicar. Assim que ele clica no seu anúncio, você já está pagando por ele. Então, se você está investindo, configurou para CPC, uma mídia no AdWords, por exemplo, você está segmentando lá para rede de busca. Então, na rede de busca, quando você colocar os termos da palavra-chave, apareceu o seu anúncio, se o usuário fizer isso, apareceu o seu anúncio, ele clicou em cima, você está pagando para ele por cada clique que ele der. Ou seja, isso aí é uma ação interessante, né? Esse custo por clique é muito interessante em alguns determinados momentos, porque você não paga para o usuário ver que você existe. O usuário, assim que ele clica lá, é que você está pagando. É uma forma até de minimizar aí os custos em determinado momento da sua campanha. A outra forma é o CPM. Lembra que o CPC você paga por cada clique que o usuário der no seu anúncio. Seja na rede de display, seja numa rede de anúncio, de buscas. Mas o CPM você paga por 1000 visualizações. Então, por exemplo, em um anúncio do AdWords que você vai para uma rede de display, por exemplo, você segmentou lá e colocou para ele aparecer num portal, ou em alguns portais específicos, ou independente da sua configuração, na verdade, cada vez que o seu anúncio for exibido para o usuário, você está pagando por cada 1000 visualizações dessa. Então, a cada vez que o Google ou que qualquer outra mídia publicitária dessa na internet, outro canal publicitário, exibir o seu anúncio, você já está contando ali a visualização. O interessante disso é quando você está fazendo uma ação de divulgação, né, uma ação que você quer promover a sua marca, um brand da sua marca, alguma coisa desse tipo, e você às vezes pode separar uma campanha só para visualização mesmo do usuário. Então, a diferença básica aí do CPM com o CPC é justamente a que você paga no CPC quando o usuário clica, e no CPM você paga quando o usuário visualiza, quando é exibido o seu anúncio, independente de qualquer ação que o usuário faça naquele anúncio. Se ele clica, se ele somente vê, se
está pagando para ele ser exibido. O outro tipo de anúncio que existe, o tipo de custo, é o CPA, é o custo por aquisição. Nesse custo por aquisição, você define uma meta a qual você quer pagar quando atingir aquela meta. Por exemplo, eu quero pagar quando as pessoas virem o meu anúncio, clicarem nele e forem redirecionados para uma página X. Ou então eu vou pagar quando as pessoas, através do meu anúncio, chegar na minha página de vendas e finalizar uma venda. Ou seja, eu estou definindo a meta, eu estou dizendo que eu quero um cadastro do usuário, eu quero alguma ação específica, eu quero uma finalidade, eu quero uma meta. Então esse é o custo por aquisição. E cada vez que o usuário chegar nessa meta, aí sim você paga para a sua mídia. Então se você definiu lá no Facebook, por exemplo, no Facebook Ads, você define que a sua meta é por curtir na página. Então esse é o seu CPA, essa é a sua meta. Ou seja, você vai pagar para o Facebook para cada vez que o usuário ver o seu anúncio, clicar, for levado para a página, para a sua fanpage, e ele clicar lá em curtir lá na sua página, no gostei. Ou seja, isso aí é uma forma de você também minimizar os custos da sua campanha e ser mais preciso no que você quer fazer. Agora, lógico, não adianta você criar qualquer tipo de anúncio de qualquer jeito, colocar nas várias mídias que existem aí, tanto LinkedIn tem link patrocinado, o Facebook, o Twitter também tem, ainda não está muito efetivo no Brasil, mas ele já tem. O Pinterest também tem uma parte de link patrocinado. Você tem o Instagram também tem uma parte de link patrocinado. E não adianta você investir em todos esses links e criar um anúncio muito fraco, criar um anúncio sem muita objetividade. Então, quando você cria, por exemplo, para CPM, você tem que tratar o anúncio para que seja agradável para o usuário, para que chame a atenção, para que não só ele visualize, como ele faça algum tipo de ação. Então, chame a atenção do usuário para o seu anúncio, segmente onde é que ele vai aparecer. Então, no caso do CPC, do custo por clique, o anúncio tem que ser atrativo para o usuário clicar. Então, ele tem que se sentir atraído por aquele anúncio, para que ele faça essa ação de clicar no anúncio e ir lá para onde você quer. Por exemplo, para a página de cadastro, para a página de venda, para uma landing page, você vai definir. Mas o interessante é que você faça com que aquele anúncio seja bem visto, bem posicionado, seja mais interessante para o usuário clicar naquele anúncio. Nem que seja, no caso do Facebook, por exemplo, para ver a página maior, para ver a imagem maior, a sua mensagem. Nem que seja só para ele ver, só para ele clicar e ver, sem necessariamente ir para um link específico. Mas tem que ser bem tratado. No caso do CPA, por exemplo, você quer levar a pessoa para um cadastro, você quer levar a pessoa para uma landing page, você quer levar a pessoa para um produto específico que esteja em promoção, por exemplo. E que ele esteja em promoção, então você, já que ele está em promoção, você tem que trabalhar isso aí, você tem que fazer com que o anúncio fale sobre aquele ali, fale sobre a promoção, fale sobre o contexto que você quer atrair o seu cliente. Então, essa é a diferença básica entre esses anúncios. E qual é o melhor? Geralmente os clientes perguntam muito, mas é melhor então eu investir no CPA, né? Depois que descobre o que é o CPA, é melhor investir no CPA porque aí eu só pago no momento que o usuário chegar lá naquela página de destino. Só que aí tem um problema, que as mídias elas vão se utilizar dos mecanismos dela, dos algoritmos dela, para promover aquela sua publicação para o melhor público possível, dependendo também da sua verba, dependendo do tempo que você destinou para aquele anúncio, dependendo de várias coisas, as palavras utilizadas, o contexto, os interesses do usuário, seu público-alvo. Então a relevância, na verdade, assim tudo, a relevância do seu anúncio. Se o seu anúncio não for muito relevante e você quiser só investir em CPA, você vai ter uma taxa muito baixa de conversão.
Então o usuário não vai chegar lá naquela página que você quer, e se chegar, não vai fazer aquela ação que você está pretendendo, porque não foi muito bem tratado. Você só quis realmente investir a muito baixo custo, que você reduziu lá o seu custo dizendo, já que CPA é só pago quando ele clica aqui e chega naquela página de destino, então eu vou colocar um orçamento baixo, vou fazer algumas configurações lá, só para eu reduzir mesmo o meu custo. Só que mídia publicitária, mídia online principalmente, é um custo menor do que uma mídia física, muitas vezes, mas continua sendo um custo que você tem que ter uma verba específica para isso. Então não adianta você querer investir em internet marketing e achar que internet marketing é apenas o baixo custo. Não, você tem as mesmas características do mundo físico. Você tem que tratar o seu anúncio, você tem que tratar a sua linguagem para que aquilo seja efetivo. E tudo isso vai ser definido pelo quanto você quer pagar por aquilo ali. Por exemplo, um anúncio que você vai colocar no Google AdWords, ele vai também levar em consideração os seus concorrentes. Então as pessoas que estão pagando pelo CPA e numa rede de anúncio, uma rede de display, por exemplo, e você está pagando um custo X, sei lá, alguns centavos para poder ter aquela ação. O seu concorrente está pagando, configurou para pagar um centavo a mais que você a todo momento. Ou seja, para você, aquilo ali basicamente não vai ter retorno, porque o seu concorrente já configurou para que ele pague mais do que você. Então você vai aparecer mais, o seu concorrente vai aparecer mais, e você vai acabar vendo, lógico, lá que vai ter pouco clique, pouco custo para você, mas também o retorno vai ser basicamente zero, quase negativo. Aí se você somente investir, a pessoa clica e não chega naquela ação específica. Para o CPM, aí tem a seguinte coisa, às vezes as pessoas pensam, não, mas eu vou pagar por cada 1000 visualizações, então isso acaba sendo muito caro, porque se eu segmentar e meu nicho de mercado aí para minha segmentação for de dezenas de milhares de pessoas, vai acabar sendo muito caro para mim. Só que você tem que pensar justamente na sua segmentação de mercado. Onde é que está o seu público específico, e você sabendo do seu público específico, sabendo quais são os comportamentos dele, com isso você consegue ser mais efetivo na linguagem. Você se torna muito mais relevante para aquele público específico, não deixando com que essas mídias publiquem o seu anúncio para pessoas que não têm nada a ver com aquilo. Então o CPM não é para você ter um custo alto. O CPM é para você segmentar bem a sua linguagem, para ser mais específico ainda, para exibir o seu anúncio para o seu público, para o seu nicho de mercado, que tem mais relevância com aquele seu anúncio. E a outra coisa é do CPC. O CPC, no caso, o clique dele já é o custo. Então assim que o usuário clica, você já está pagando. Mesmo que o usuário não faça mais nada depois. O usuário clicou, viu o seu anúncio, foi lá para uma página, talvez se ele clicar no anúncio e for um link, ele vai para a sua página lá, para o link específico, mas ele acaba saindo depois e você não teve nenhum retorno sobre aquilo. Por quê? Porque também não foi tratada a linguagem, não foi tratado o tipo de anúncio, a segmentação, então às vezes não foi relevante para ele. Então não existe dizer qual é o melhor mesmo para a regra geral. Todos eles são bons para determinado momento da sua campanha. Se você está fazendo uma campanha de divulgação em que você quer fazer um brand da sua marca, fazer um posicionamento, você tem que pensar em todos eles de uma forma separada, anúncios específicos para cada tipo de termo desse. Ou seja, você tem que separar a sua verba, o quanto você vai gastar pelo custo de aquisição, quanto você vai separar pelo custo de 1000 visualizações, o CPM, e você tem que separar uma verba também para o CPC, para as pessoas clicarem lá no seu anúncio e irem para algum outro lugar. Então não existe o melhor, você tem que realmente segmentar, ver o que você pretende fazer em cada etapa da sua campanha para ser mais efetivo, certo? Então essa é a
realmente é a explanação que eu tenho para fazer sobre esses termos. E aí tem um termozinho que é o CTA. Essa questão de ser específico, de segmentar público-alvo, de você realmente fazer um anúncio relevante, ele tem que estar implícito aí, tem que estar implícito na sua campanha, o pensamento do CTA, que é o Call to Action, ou seja, a chamada para ação. Se você fizer um anúncio que apenas tem lá a mensagem do dia ou alguma coisa bem superficial, apenas mostrando um produto sem pedir para que o usuário faça mais nada, aquilo vai ter um retorno muito baixo. Por quê? Já tem estudos específicos falando sobre isso, em que o usuário ele não quer pensar muito sobre o que aquele anúncio significa. Se você induzir ele a clicar, induzir ele a visualizar, induzir ele a abrir o seu vídeo, a continuar assistindo o seu vídeo, no caso de campanhas para TrueView, por exemplo, então você acaba tendo um retorno muito maior. Então o CTA é chamar para ação. Quando o usuário visualizar um anúncio seu, chame ele para se cadastrar, chame ele para ver mais aquele anúncio, diga para ele que você tem uma oferta especial para ele, para aquele anúncio específico, para levar ele a clicar naquele anúncio, para levar ele a realmente ao seu destino. Então não adianta você simplesmente querer investir em algum desses termos, no CPA ou em CPM ou no CPC, na sua campanha, segmentar só um deles aí, achando que ou o custo é menor ou simplesmente a sua visualização vai ser maior, se você tratar a chamada do seu usuário. Então essas são as minhas dicas para você que quer investir em mídia publicitária na internet, seja no Google Ads, seja no Facebook Ads, seja em todos os outros canais que você tem promocionais aí. Tem grandes portais de notícias que você paga também para anunciar lá dentro. Tem blogs hoje em dia, vários blogs, você tem os nichos de mercado de blog que você consegue pagar para você ter um banner lá dentro. E eles cobram por visualização ou cobram por clique. Eles também têm esse tipo de cobrança, de custo que vai levantar para você. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui pra gente saber o que melhorar, inclusive. Se você não gostou, também dê o seu dislike aqui no YouTube. E eu gostaria de chamar para você inscrever aqui no nosso canal. Até o link aqui. Ou então lá na barra superior você pode clicar em inscrever-se.